Obrigado, Lívia. Aqui conosco está o advogado Hélio Brasil, advogado criminalista, porque a nossa ideia nessa entrevista é batermos um papo sobre os efeitos do mensalão na área jurídica. Doutor Hélio, muito obrigado pela sua atenção aqui conosco. Qual é a grande mensagem que o Supremo Tribunal Federal passa para os próximos processos, os processos na área criminal que vem pela frente? Obrigado pela presença. Boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde, Renato. Boa tarde, ouvintes. Na verdade, nos parece que a grande mensagem que ele passa é tentar combater a impunidade, né? As pessoas fazerem o que desejam e achar que não tem nenhuma consequência. Eu penso que nós temos que, claro, observar sempre o devido processo legal, e me parece que pelos votos divergentes que nós vemos, né, realmente eles estão muito preocupados com isso, para que não seja só uma questão de uma resposta à opinião pública, mas também que sejam juridicamente fundamentados os votos de cada um, né? Pois é, mas algo muito interessante que a gente está percebendo nesta sessão, né, nesse julgamento do mensalão, é a condenação em função do contexto. Porque quando nós falamos de gabinetes no Palácio do Planalto, é difícil você ter obtenção da prova, né? E é por associação, é pelo contexto. Um dia depois daquele encontro teve uma votação no Congresso que foi favorável ao governo e tal. É pelo contexto, por associação, por indícios. E aí não há aquela materialização da prova. A sua opinião sobre isso? Na verdade, isso é o que a gente escuta falar, né? Mas no processo é evidente que nenhum ministro do Supremo vai julgar sem provas. Né? Então, a prova testemunhal é uma prova, a prova documental é outra prova. Na verdade, nos parece difícil ter uma prova documental, assim, de que alguém mandou outra pessoa fazer alguma coisa no papel. Mas me parece que não vamos dizer assim no contexto, mas me parece que havendo entrevistas de uma pessoa com outra e tal, e havendo testemunhas que digam que essas entrevistas realmente existiram, né? E depois acontece a consequência disso, ou seja, uma votação favorável, alguma coisa nesse sentido, nos parece que essa gama de indícios, né, e provas testemunhais, que isso sim existe, podem sim levar a uma condenação. Eu tenho aqui a pergunta do Irineu Vieira, me mandou uma mensagem pelo e-mail, e ele tem um raciocínio bem interessante. Ele diz assim: Renato, eu não vejo ninguém falar sobre o produto advindo do mensalão, porque na medida em que o Supremo Tribunal Federal diz houve a compra de votos, existiu o mensalão, esse mensalão para a compra de votos na aprovação de projetos de interesse do governo. Essas leis aprovadas, segundo o Irineu aqui, de forma fraudulenta, através de votos comprados com o mensalão, em nome da moralidade é preciso identificá-las, identificar o que foi aprovado com propina e revogar. Qual é a validade legal destas leis que teriam sido aprovadas fruto de fraude? Exatamente, uma excelente pergunta. Na verdade, essas deveria ser, após julgado o mensalão, evidente, né, a ação penal 470, né, vamos falar juridicamente, teria que se provar que aquelas leis foram realmente as leis que foram votadas com essa fraude, aí posteriormente, evidente, fazer uma ação direta de inconstitucionalidade, anulando todas essas leis, né? E os efeitos, né, que já estão exatamente aí agora, na nossa vida, né? Temos que ver se as leis, porque muitas vezes, como acontecia em outros governos, os parlamentares eram contra por ser contra, né? Por exemplo, a pessoa era da base da oposição, ela votava contra por votar contra, só para não deixar. Sim. Agora, se essas leis realmente têm efetividade, são boas leis para o país, nos parece que não existe a necessidade de que se anular, né? Simplesmente é fazer talvez uma nova votação e os efeitos eles poderiam continuar. É uma avaliação, né? Um levantamento enorme tem que ser feito. Sim, né? Durante todo o período do mensalão, todos os projetos foram aprovados no Congresso Nacional, é um negócio muito sério, né? Muito amplo, né? Muito amplo. O Diário Catarinense trouxe ontem na reportagem do Guilherme Mazui, muito interessante aqui o seguinte, né? As inovações jurídicas do mensalão. No caso da corrupção passiva, o STF deixou de exigir a comprovação do ato de ofício, ou seja,
a atitude que o servidor comete em troca de uma vantagem indevida, no caso, o ato de votar a favor do governo após suborno. Aí diz assim, ó, os ministros entenderam que o simples fato de o servidor receber pagamento indevido já o incrimina, mesmo que a ação ou omissão ainda não tenha ocorrido. Exatamente. Na verdade, o tipo, né, de corrupção passiva, ela pode ser receber ou pode ser apenas eu receber a oferta. A pessoa ofereceu e disse que vai fazer. E acaba não fazendo depois. Sim, mas recebeu. Mas recebeu. O ato está em receber, né? Está em receber. É uma dos verbos do núcleo, né, do tipo. Outra questão que seria importante a gente explicar para o nosso ouvinte, diz aqui, ó. Outra interpretação inovadora é a teoria do domínio do fato, empregada para condenar José Dirceu. Pela lógica, o autor do crime não é apenas quem executa a ação, mas aquele que, pela posição que ocupa, não poderia negar o conhecimento dos fatos. E, na verdade, não só não poderia negar o conhecimento dos fatos, mas ele poderia interferir para que ele não acontecesse. Aí é que está, ele tem o domínio do fato, ele podia interferir para que aquilo não acontecesse, e não o fez. Né? Nos parece que é o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aqui, nos nossos julgamentos, aí no dia a dia, né, de quem milita no direito penal, que é o caso do senhor, vai trazer um efeito, traz alguma jurisprudência prática? Alguma coisa vai trazer jurisprudência prática, mas na verdade essa teoria do fato dominante, ela já existe. Já existe, toda semana é julgado no nosso tribunal aqui. Né? Se a pessoa, por exemplo, é um diretor de alguma instituição e alguém assim, umbilicalmente ligado, ele cometeu o delito, a pessoa teria que saber, porque ela é responsável. Subordinado imediato. Direto, exato. Ela é responsável por aquilo que ela assina ou que ela deixa de assinar, né? E isso acontece bastante em ações de improbidade e até em ações penais. Né? Então essa parte não vai mudar muito, mas principalmente na parte da lavagem de dinheiro, que foi uma coisa que algumas novidades que foram introduzidas, vai mudar bastante a nossa jurisprudência. Então aí nós temos uma mensagem para a sociedade, para os políticos acima de tudo, de que a impunidade não é tudo aquilo que se falava, né? Que nós temos bons exemplos agora de que há punição. Agora eu queria saber do senhor o seguinte, qual é o tamanho dessa punição, hein? Vai alguém em cana? Aí é que vai está. Alguém para cadeia? Aí que está no caso, cumprimento de pena para penitenciária? Exatamente, aí que está o problema. É que na verdade foram diversos delitos, né, que foram denunciados, ainda não foi julgado, está em julgamento, mas desses delitos todos, já se passaram mais de 8 anos, se eu não me engano, foi em 2002. Sim, 2002. E o que acontece? Os delitos, eles têm uma pena mínima. Então, vamos dizer que o delito que tem a pena mínima de 2 anos, por exemplo, a prescrição prescreve em 4 anos. Então, em tese, já estaria prescrito o delito. Se for aplicada a pena mínima, aqueles condenados que foram acusados daquele delito estariam já, não seriam presos. Vamos dizer assim que seriam 2 ou 3 delitos. Então, 2 anos por corrupção ativa, mais 2 anos por quadrilha, e mais 2 por peculato. Ocorre o seguinte, que o nosso Código Penal ele prevê que os crimes sejam independentes, então não serão somadas as penas, não seria 6 anos, aí ele teria que cumprir a pena. Não, seriam 2, 2 e 2. Então, cada um prescreveria individualmente, ou seja, isoladamente. Então, na verdade, não haveria prisão para quem fosse condenado nesses tipos pela pena mínima, é óbvio, né? Tá, mas nessa linha de raciocínio passaria uma imagem de impunidade? Nessa linha de raciocínio entendo que passaria uma imagem de impunidade na questão da pena. Porque tem aquela condenação moral. Depois que a pessoa for condenada, exato, a condenação moral, a condenação política, ela já vai ocorrer. E tem também o ressarcimento do dano ao erário público. O senhor acha que isso irá acontecer? Aí sim, aí o Ministério Público tem que entrar com a ação civil pública contra improbidade administrativa para rever aos cofres públicos. Me parece que a semana passada já andaram falando nisso, para rever esses valores que foram desviados, né, se provados, é claro. Muito bem. Dr. Hélio Brasil, advogado criminalista, obrigado pelos ensinamentos aqui conosco no Notícia na Tarde sobre os impactos no mundo do direito com o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço por poder explicar isso para a população.